Amazing Pixel apresenta Matando Robôs Gigantes, com Roberto Duque Estrada como oficial de operações Beto Estrada, Diogo Braga como agente camuflado de Braguinha e Afonso Solano como perito em explosivos Solano. Caralho, tem uma formiga nessa porra desse café. Eu molhei meu computador todo nessa merda. Alô, chamando o Diogo e Afonso. Opa, não? Queria saber uma coisa de vocês. Alguém se importa com o Homem-Formiga? Porra, tá disfarçado de formiga agora. É cheio de coincidências o programa de hoje, meus amigos. Tava fazendo uma pesquisa aqui pra gente saber como é o funcionamento interno de um formigueiro pra gente aprimorar isso na Copa. Eu tô achando a Copa meio desorganizada. Claro, Diogo. Claro. Beto, você faz uma pergunta pertinente, como sempre, meu amigo comandante. Porque o Homem-Formiga, cara, ele é engraçado. Porque ele foi um dos Vingadores ali, né, primordiais, ainda que sempre tenha sido um personagem... né? O próprio criador dele sempre falou que ele não conseguia alcançar o status dos outros. Porque ele era pequeno. Se você for acompanhar a história do Hank Pym como Homem-Formiga, você já vai ver que o grande problema dele é que ele se sentia menor do que os outros. Ele era o cara que nunca... Pô, tá difícil, vai ser difícil assim. Mas ele era o cara que nunca conseguiu resolver um problema. Ele era o cara que sempre se fudia, o vilão sempre chegava, derrubava ele primeiro. E ele tinha um conflito pessoal com isso. E isso é legal. A Marvel, ela sempre brincou com esse tipo de coisa, até nos próprios X-Men, né? A mulher que ficava invisível. Os Incríveis faz isso também, mas é emprestado disso. A mulher ficava invisível porque ela se sentia dessa maneira na vida real. Era tudo uma metáfora, né? O cara que era indestrutível porque ele era uma pessoa que tinha um comportamento autodestrutivo. Eles sempre brincaram, a Marvel sempre brincou com esses problemas da vida real com os heróis, né, Didi? E até um pouco do nivelamento de poder também, porque você, por exemplo, um dos heróis, né, um dos personagens que tem o maior poder da Marvel, ao meu ver, seria o Homem Molecular. E é um dos caras que tem o maior problema psicológico da história da Marvel. É meio que justificável o Hank Pym ter essa personalidade meio se sentindo merda, porque foi ele que criou o Tron, né, cara, nos quadrinhos. Lembra daquela... Antes do Vingadores Ultimate, que ele bate na mulher e o Capitão América pega ele, quando era Jaqueta Amarela, ele tava tão problemático que ele criou um robozão, tipo um Tron, assim. A ideia era, eu vou botar esse robô pra atacar os Vingadores e ele só tem um jeito de desligar, e aí eu vou, desligo, salvo o dia e assim eles me valorizam. Parece que ele bateu na mulher. Mel Gibson dos quadrinhos. Ficou famoso nos Supremos, que é quando o Mark Millar mostra que ele bate na mulher, o Capitão América vai lá e espanca ele. Só que isso é uma parada que ficou muito famosa antigamente, quando ele era o Jaqueta Amarela, essa história que eu contei, de que ele criou um robô e tal, não sei o quê. E a Vespa, que é a mulher dele, tenta impedir. Aí o Jim Shooter, que era o roteirista desta revista específica, escreveu no texto que era só pro cara dar um chega pra lá com a mão assim, tipo, sai daqui, mas não era pra bater nela. Mais ou menos. Era tipo ele fazer tipo assim, não, era tipo um ímpeto assim de raiva, mas ele não tava mirando nela mesmo não, sabe? Aí é que tá, a ideia do Jim Shooter, quando ele fala, ele falou assim, a minha ideia não era bater, mas o ilustrador foi e botou batendo. Quando ele foi falar, tipo, não tinha tempo, tinha que entregar a revista, saiu assim. E virou uma mega história, virou um grande lance do personagem, sabe? Da fraqueza dele, assim. Mas, cara, a gente tá mencionando aí a melhor versão, na minha opinião, do Hank Pym, que é no universo Ultimate dos Supremos, que talvez tenha aqui na nossa página da Amazon, Roberto e Diogo, para quem quiser adquirir no passado. Mas lá, cara, eles abraçaram essa personalidade quebrada, né, do Hank Pym. Eles realmente mergulharam num homem que se sente diminuído e se sente humilhado por tudo e por todos e num acesso lá de... Ele já, na verdade, tinha um histórico de bater em mulheres, né, como a maioria dessas pessoas tem. E ele se sente menos também porque a Vespa vem de uma família rica, né, então é tipo, ela é cheia do dinheiro e tal, não sei o que. Esse lance dele ficar gigante e pequeno na minha opinião, genial. Assim como a melhor versão dos Vingadores pra mim é a dos Supremos. Essa porradaria que o Beto sugeriu do Capitão América, que ele vai lá atrás dele, não vamos contar como é, mas é sensacional, cara. Afonso Solano, te pergunto eu, você acha que Scott Lang, sendo o cara que era um ladrão e roubou um uniforme pra salvar o coração de sua filha que estava parando, você acha que o Scott Lang é o cara certo pro Homem-Formiga? Porque ele é meio Peter Parker, né? Isso é muito legal. Esse negócio do humor acaba me lembrando, Beto. Hoje eu estou aqui de Schwarzenegger, Exterminador, em luto, né? Pela franquia. Pensar em franquia me lembra que eles estão tentando fazer com o Homem-Formiga, e torço para que consigam,
o que fizeram com o Homem de Ferro. Porque se você pensar, aquela velha história, o Homem de Ferro também não era um herói de primeiro escalão, tiveram muita liberdade pra mexer com ele, e acabou dando certo lá com o Jon Favreau. Deixa eu discordar rapidinho, porque eu não acho que é com o Homem de Ferro. Eu acho que eles estão seguindo a levada do Guardiões da Galáxia. Eles pegaram o Homem de Ferro, que era um herói secundário, e o Guardiões da Galáxia nem secundário é. O Guardiões da Galáxia, ele é uma trupe bem diferenciada, e a levada que eles dão para o Guardiões da Galáxia é uma levada que beira o nonsense em muitas cenas. Por exemplo, a gente tem no momento final do filme uma situação de mega perigo e o cara começa a dançar pra resolver o bagulho, que não faz sentido com quadrinhos. Ou seja, é uma opção do cinema, do filme, da escolha daquele andamento, daquela levada. E a gente tem muito isso no Hank Pym agora, no Homem-Formiga, perdão, no Scott Lang, no Homem-Formiga. Sim, é semelhante a fórmula, pegar um grupo que ninguém se importa e fazer uma parada. A diferença é que com o Homem de Ferro e com o Guardiões da Galáxia, Didi, não existia tanto peso do estúdio em cima. O Homem de Ferro não tinha quase nenhum peso. Existia coisa de, putz, talvez esse filme nos salve da falência que tá acontecendo, mas não tinha essa coisa, não existia o universo Marvel cinematográfico como era. O Guardiões da Galáxia já existia o universo, já tinha esse peso, mas nem tanto. O Homem-Formiga, ele começou sem esse peso também. Era o Wright lá, que é um diretor excelente, ele ia dar uma pegada meio esquisita, meio engraçada, mas aquele humor meio, sabe, talvez ninguém entenda e tal, porque não era uma parada tão grande como é o universo Marvel. E depois que virou esse monstro, o estúdio foi em cima dele que nem, entendeu? Que nem um monstro mesmo, e falou, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tá muito esquisito, tem que ser mais comercial, tem que ser mais pop, tem que botar a menção aos Vingadores aqui, papapá. E o Wright falou assim, pô, meu irmão, falou então. Mas, Beto, eu pergunto pra você, os poderes do Homem-Formiga te atraem? Cara, então, na verdade não, porque meu café. o que eu gosto do Scott Lang? Por exemplo, a Marvel tá lançando agora lá atrás, em 2015, uma revista que até vai sair aqui no Brasil agora mês que vem, que é do Homem-Formiga. A Marvel tá viva ainda? Vai sair mês que vem? Caramba, a Marvel não morre, maluco. Tá, vocês entenderam. Nessa revista, eles obviamente devem ter conversado com a galera do cinema e estão se aproximando muito mais. E o Homem-Formiga, ele se tornou um personagem que eu acho que a personalidade é muito mais forte do que os poderes, sabe? Então, eu acho que começa a ficar interessante por aí. E depois que rolou esse estresse todo e tal, não sei o que, do filme, bababá, e aí o namorado da Phoebe, Paul Rudd, o cara mais maneiro do mundo... Slapping the bass, man! Slapping that bass, man! Começou, meter uma mão no roteiro, pegou a direção e tal... Eu levo muito mais fé, porque eu gosto mais dessa nova fase que a Marvel tá dando pro Scott Lang, que é muito mais feliz. Eu entendi seu ponto, Beto, É engraçado que você gosta do Scott Lang, né, cara? Eu já tenho um interesse maior pelo cara escroto da dupla, que é o Hank Pym. Não, cara, mas o Hank Pym não é escroto, aí que tá. Eu acho que o Hank Pym... Não, o cara batia na mulher, velho. Não, mas o Grayson é muito mais pior do Hank Pym, cara. Mais escroto que só bater na mãe. O Hank Pym, ele é doente. O Grayson é mau. O Scott Lang é só um cara legal, entende? Eu acho que tem essa diferença. É um bandido. É isso que você acha um cara legal, Beto? Um bandido? Não, ele não é um bandido. Ele roubou para salvar a filha dele. Tanto que o Hank Pym... justifica os meios. Com a armadura... Pode ficar com a armadura que você usou ela por um bom motivo. Só me promete que você sempre vai usar ela pro bem a partir de agora. A Scott Lang fala, beleza, parei de roubar e tal, porque ele era um ladrão meio Splinter Cell, assim. Não faz sentido o cara ter o uniforme do Homem-Formiga e roubar as paradas em tamanho normal. O cara pega uma arma. Me dá essa joia aí, coroa. Antes do Scott Lang ser Homem-Formiga, ele faz isso. Tanto que ele ficou como chefe de segurança lá da Stark Industries durante muito tempo por causa disso, porque o Homem de Ferro, isso foi um quadrinho, uma saga atrás, o Homem de Ferro teve um problema e não conseguiu sair da armadura, ficou preso. Aí ele ficou minúsculo, entrou na armadura, desativou a armadura por dentro e tal. E ele que fez a operação no coração do Hulk, ele que botou um negócio lá que impediu o Bruce Banner de virar Hulk. O que eu mais gosto, que eu tô muito curioso pra ver no filme, o Diogo com certeza já decidiu se gosta ou não, é essa coisa de quando ele encolhe, ele retém, eu não sei se por um momento ou o tempo todo, Diogo, o momentum ali, a força do tamanho dele original, né? É a base do Homem-Formiga, gente. O poder dele é esse. Ele encolhe e mantém a força do ser humano, o Scott Lang. Ele já é mais forte, né? Tem uma força diferenciada, então ele mantém essa força quando tá mais novo, quando tá menorzinho. Quando tá mais novo, mano. Quando tá mais novo. Esse é o jogo pensando nos filhos. Então você que se sente inferiorizado também
está ouvindo essa transmissão, assistindo essa transmissão, você curta o programa de hoje, você recomende aos seus inimigos botar o português correto. O que mais tem que fazer aí, Beto? Dá um joinha, compartilha com os amiguinhos, deixa um comentário dando suas críticas, suas opiniões. Isso. O que mais, Didi? A minha Rubi, por favor, tá? Rubi. Meu joinha. Rubi? Foi uma piada ruim, cara. Minha Piada joinha é ruim? Rubi. Nossa senhora. Se for Tá dar um bom. joinha, dá um Rubi. É com Uma esse novela clima, né? mexicana. É com esse clima. É com esse clima de mente de Diogo Braga que damos adeus a vocês. E não se esqueçam que vocês são La Resistência.